Irmãos, hoje eu vou falar com a igreja sobre um assunto, pessoal, muito, muito sério. Eu preparei essa semana essa mensagem para trazer para vocês e eu queria que você entendesse o seguinte: a princípio, aquilo que eu vou falar aqui, vou transmitir para vocês da parte de Deus, a princípio, pode parecer uma mensagem de tristeza, pode parecer uma mensagem de fracasso, muito pelo contrário. A mensagem que você vai receber é uma palavra de fé e uma palavra de vitória. Quando eu estiver ministrando, você vai entender. Amém? É um assunto, inclusive, que eu vejo que muitos pregadores até evitam tocar no assunto. Parece que tentam tirar da pauta, porque é um assunto que realmente não é agradável, às vezes, aos ouvidos daqueles que escutam. Mas é a palavra de Deus, é uma das verdades mais sérias da palavra de Deus, e você tem que estar preparado nisso. Eu vou ser responsabilizado diante de Deus se eu não preparar vocês nesse sentido. Amém? O que eu quero falar com você hoje? Sobre a maneira que nós devemos nos comportar diante das perseguições, diante das aflições que nós passamos por amor a Cristo. Nós vamos começar lá no texto de Mateus, no capítulo 5, e nós vamos ver aqui, irmãos, o que o próprio Senhor Jesus falou a respeito dessas perseguições que nós passamos, que nós vamos sofrer aqui durante a nossa caminhada. Mas você vai ver que Jesus ele fala de uma forma positiva. Olha só o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 5, quem achou, diga glória a Deus. O versículo de número 10, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olhem para mim, irmão. Jesus não disse assim, coitados, pobres, ai dos que sofrem perseguição. Não. Jesus disse, bem-aventurados. O que são bem-aventurados? Felizes, benditos. Eu vou usar uma expressão que Deus me deu quando eu estava meditando nisso. Privilegiados. Olha que coisa bonita. Privilegiados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Aqueles que de alguma forma são injuriados, perseguidos, que são às vezes injustiçados, traídos por causa de Jesus, por causa da justiça de Deus, esses são bem-aventurados. Agora, eu preciso abrir um parêntese e falar para você que isso aqui é uma coisa séria. As injustiças, as perseguições têm que vir por causa de Jesus, por causa da justiça. E não porque você está dando motivo. Ah, pastor, as pessoas não gostam de mim, eu sou muito perseguido. Por quê? Ah, só porque eu estou devendo. Ah, se você está devendo, estão te perseguindo com razão. Pastor, o açougueiro fala mal de mim para todo mundo. Por quê? Só porque eu comprei 20 quilos de picanha e não paguei. Com razão ele fala mal de você. Nós que somos de Deus não podemos dever nada a ninguém. O nosso testemunho de vida tem que ser de santidade, de compromisso, de pessoas sérias, pessoas de Deus. Amém? Amém. Assim nós devemos ser, porque nós somos as cartas vivas de Cristo. Que você não sofra perseguição, injúria, por qualquer outro motivo. Se você for comigo, eu já volto aqui no Mateus capítulo 5, eu vou ler com vocês a primeira carta de Pedro, o capítulo 4, o versículo 12, eu vou ler aqui no nosso monitor, eles vão colocar para mim na nova tradução na linguagem de hoje. É a palavra de Deus como ela é, só que numa linguagem bem fácil, bem acessível para nós. Olha o que Pedro diz. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Nós não devemos passar por essas situações, irmão, e ficar surpreso. Por que isso está acontecendo? Jesus nunca mentiu para nós. Ele sempre nos advertiu que essas coisas haveriam de suceder, de acontecer conosco. Mas olha o privilégio que nós temos. Verso 13, ele diz assim, pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Olha para mim. Hoje você participa do sofrimento, você toma parte.
amanhã você vai tomar parte da glória dele. Amém? Quando o Senhor se revelar em glória, nós iremos também tomar parte da glória dele. Aleluia. Agora presta atenção no verso 14. Diz assim, ó: vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Você tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo incomoda quem está nas trevas. Logo, é claro que muitos irão se levantar contra nós. Olha o 15. Era o 15 que eu queria mostrar para você. Se algum de vós tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Alguns são perseguidos não porque são de Deus, não porque são de Cristo, é porque infelizmente estão devendo, são criminosos, como diz a Bíblia ali. E me perdoa, alguns por se meter na vida dos outros. Tem crente, irmão, não fica chateado com o que eu vou falar não, tá? Por favor. Tem crente que ele é perseguido porque ele é muito chato, ele é muito inconveniente. Ao invés dele atrair as pessoas para Cristo, ele afasta as pessoas de Cristo. Ele devia ser a luz do mundo, o sal da terra, mas ele não é isso. As pessoas dizem, nossa, se for para ser um crente chato igual aquele ali, então eu prefiro não ser nunca. Não. Nós temos que ser o exemplo de Cristo para o mundo. Não o mau testemunho, o mau exemplo. Diga a glória a Deus. Você anda na rua o tempo todo com a cara fechada, cabeça baixa, nunca está feliz. Ué, que negócio é esse? Deus nos deu o Espírito Santo, o fruto dele é alegria. Amém? É paz. Triste eu era quando eu era do mundo, meus irmãos. Ou como eu era triste. Mas agora com Jesus eu tenho alegria. E é isso que você tem que mostrar. O verso de número 16 termina dizendo para nós aqui, ó: mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. É uma honra poder dizer que você é cristão. A palavra cristão significa parecido com Cristo. Amém? Se for para sofrer a perseguição, que seja porque você é de Deus, porque você obedece a Deus e não por outro motivo. Aí a gente volta para o Mateus 5, no versículo 11, o nosso Senhor Jesus diz: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. As pessoas que não são de Cristo vão ser usadas para mentir, para fazer injúrias. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, alguns foram pagos para espalhar a notícia de que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo do Senhor. E depois disseram que Jesus estava vivo. Então era uma mentira. Nós passamos por essas calúnias. Agora, saiba, você passa por isso, vai haver uma recompensa. O versículo de número 12 diz: exultai e alegrai-vos. Olha que coisa. Não é para você ficar de cabeça baixa, triste, sofrendo, a semana inteira no quarto, eu não quero ver ninguém, não. Você está passando por algum tipo de coisa nesse sentido, perseguição, injúria, insulto, é para você exultar e alegrar, é para ficar alegre. Por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Para quem não sabe, galardão significa recompensa. Irmão, isso é tremendo. Eu estava falando hoje aqui para a igreja, pensa comigo. Só o fato de poder estar com Cristo na glória por toda a eternidade já é um privilégio. Porque o céu é um lugar exclusivo, irmão. O céu não é um lugar de todos. Uma vez perguntaram para Jesus: mestre, são poucos os que se salvam? E Jesus disse assim, ó: porfiai, lutem para entrar pela porta estreita. Porque o caminho que conduz à perdição, ele é largo. E o caminho que conduz à vida, a porta é estreita e o caminho é apertado. Em outras palavras, o céu não é um lugar de muitos. A entrada lá é gratuita, Jesus já pagou o preço, você não precisa pagar nenhum preço. Mas tem que passar pela porta estreita e muitos não querem passar. Preferem a porta larga desse mundo, os prazeres e as coisas desse mundo. Por isso estão se perdendo. Agora, só de poder estar com Cristo por toda a eternidade, saber que Ele me livrou do inferno, já seria a maior das alegrias. Só que a Bíblia fala que, além disso, você ainda terá uma recompensa maior, um galardão. Meu Deus, se eu pudesse, irmãos, me perdoa a forma que eu vou me expressar aqui.
Se eu pudesse estar no céu, ainda que fosse para ser como um mendigo, mas no reino de Deus, escapei do inferno, da perdição eterna, já seria um privilégio, uma honra. Mas Deus ainda vai me dar uma recompensa. E mais do que isso, olha junto com quem Ele vai me colocar. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você que de alguma forma é perseguido, caluniado, injuriado por causa de Cristo, por causa da justiça, por causa da sua fé, Jesus diz que você está sendo como os profetas do Antigo Testamento. Irmãos, que honra! Tem uma passagem em Hebreus, no capítulo 11, não precisa abrir, mas a Bíblia fala dos heróis da fé. E fala dos servos de Deus, de Abraão, Isaque, de Jacó, de Moisés, desses homens que viveram pela fé. E vai dizendo também dos santos do Novo Testamento, que por amor a Cristo, experimentaram, irmãos, grandes provações. E tem um versículo ali que quando eu leio, irmão, eu me emociono, de verdade. O versículo 38, Hebreus 11, 38, diz que o mundo não era digno desses homens. Homens dos quais o mundo não era digno. Irmão, passaram homens aqui nesse mundo, servos de Deus, servas de Deus, que o mundo não merecia esses homens. Porque foram homens santos, perseverantes. Você que de alguma forma é perseguido por amor a Cristo, mas é fiel, você está na conta desses homens, você está junto com eles. Que honra, irmão. Que honra o Senhor nos deu. Tem um filme que eu assisti há pouco tempo atrás, eu acho que todos aqui deveriam assistir, eu estou sem ele na igreja agora, mas quando eu puder eu quero trazer para passar para vocês. O filme chama-se Torturado por Cristo, que conta a história, esse filme é baseado num livro, que é o livro Torturado por Amor a Cristo, do pastor Richard Wurmbrand. Me perdoa se eu estou pronunciando errado aqui, o nome dele é romeno, eu não sei como é que se pronuncia. Ele era um servo de Deus, um pastor, acho que luterano, se eu não me engano, e vivia lá na Romênia naquele período pós-guerra. E aí, quando o Partido Comunista lá, da União Soviética, lá foi para a Romênia, eles começaram a fazer aquilo que fazem em todos os lugares que eles tomam o poder. Começaram a perseguir as igrejas, prender os pastores. E ele foi preso. E ele passou 14 anos, irmão, numa prisão. 14 anos. E passou todo tipo de situação de tortura física, de dor que você possa pensar. Ele chegou, foi preso, pegaram ele, ele estava indo, se eu não me engano, acho que fazer um casamento. Pegaram ele, prenderam ele, levaram ele lá para o lugar. E o cidadão chegou para ele e falou assim: olha, você vai me contar aonde os crentes da sua igreja moram. E ele disse assim: olha, você pode pegar sua arma aí e me matar, porque eu não vou contar. E o cidadão disse para ele assim: não, você não está entendendo, eu não vou te matar. Eu vou manter você vivo todo o tempo que eu puder e sofrendo. Você vai contar para mim tudo o que eu quero saber. E foram, irmãos, parece que ele foi preso 2 vezes. Mas nessas prisões, irmão, ele sofreu torturas, essas coisas todas que você possa imaginar. Ele conta no livro e tem no filme alguma coisa. Acho que o filme resumiu bem, o livro é bem mais detalhista. Mas a parte que eu achei mais linda é quando chega no final, ele contando assim, ele falando assim, que ele não tem ódio dos comunistas. Ele fala assim: aquilo ali é a religião do diabo na terra, mas eu oro por eles, pela salvação deles. E ele fala: e nas prisões por onde eu passei, eu tive o privilégio de conhecer homens igual aos homens da Bíblia. Homens que apanhavam todo dia, que sofriam todo tipo de humilhação, mas que não negaram nunca o nome de Jesus. Irmão, essa honra que Deus nos deu, de participar desse povo, de homens dos quais o mundo não é digno. Jesus disse: quando você é insultado, perseguido, injuriado, estão fazendo com você a mesma coisa que fizeram com os profetas no passado. Irmão, sinta-se honrado em fazer parte desse povo. Diga glória a Deus. O que nós passamos, irmão, é muito pouco perto do que alguns irmãos nossos passam. E alguns passaram. Amém? Mesmo pastores brasileiros, pessoal. Os primeiros que vieram para evangelizar o Brasil foram mortos. Perseguição religiosa. O missionário R.R. Soares mesmo fala: tem um homem aí que a religião chama ele de apóstolo brasileiro. Mas quando ele chegou, quando chegaram os primeiros protestantes aqui no Brasil, ele mandou matar.
Então imagina, irmãos nossos em Cristo, o que passaram por amor ao Evangelho. E hoje, as injúrias, os insultos que nós passamos são muito pouco. E se tivermos que passar alguma coisa pior, irmão, que seja para a glória de Deus e que estejamos firmes na fé. O Senhor Jesus nos ensinou exatamente o que nós devemos fazer. Se você vai comigo em Mateus no capítulo 10, o texto que eu vou ler agora ele é um pouco grande. Então eu quero mais ler do que explicar, mas eu preciso explicar algumas coisas aqui. E Jesus, irmãos, ele está nos ensinando como fazer a obra de Deus. Amém? Mateus capítulo 10, nós vamos começar lá no versículo 5. Como eu disse, é uma leitura um pouco grande, mas você vai ver que vai valer a pena. Ele começa dizendo no versículo 5, Mateus capítulo 10, no verso 5, daqui a pouco a gente vai chegar na parte da perseguição, mas olha todas as orientações que Jesus vai dando. Ele diz assim, Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus mandou que primeiro eles fossem apenas ali por perto em Israel, que eles não fossem até os estrangeiros, nem mesmo os samaritanos. Não é que Jesus estivesse excluindo essas pessoas, mas os apóstolos ainda não estavam prontos para ir. Eles eram como obreiros que estão começando na obra. A gente tem que ter um pouquinho de paciência quando a pessoa está aprendendo. Às vezes a gente tem que acompanhar ela de perto, porque tem situações que elas ainda não estão prontas para enfrentar. Às vezes ela vai evangelizar num lugar que é um pouco mais difícil. Às vezes a pessoa vai ter um argumento contra ela ou uma agressividade. Às vezes ela vai enfrentar um demônio com uma certa violência, ela não está preparada ainda. Então a gente tem que ter esse tempo de preparação. Jesus disse, não vai longe não, fica aqui por perto. Vai até as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o Senhor disse, versículo de número 7, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Coisa séria. Em primeiro lugar, Jesus disse, expulsem os demônios, curem os enfermos. Eu queria falar uma coisa bonita para você. Eles ainda não tinham recebido o batismo no Espírito Santo. Mas mesmo sem o batismo no Espírito Santo, Jesus havia dado já a eles uma medida de poder. E com essa medida de poder, eles já podiam expulsar demônios, curar enfermos e até ressuscitar mortos. Imagina nós que temos hoje o batismo no Espírito Santo. Quantas obras maravilhosas nós podemos fazer em nome de Jesus se nós crescemos na fé, no entendimento e na comunhão com Deus. Agora Jesus disse para eles, cuidado com a avareza. Vocês receberam de graça, não cobrem para fazer. Não é para você orar por uma pessoa, para expulsar o seu demônio é R$100, não pode. Vocês receberam de graça, deem de graça. Versículo de número 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Pastor, quem faz a obra não pode ter dinheiro? Não é isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo que eles não precisavam ficar preocupados, porque aonde eles fossem, Deus ia preparar pessoas para cuidar deles, para sustentar. Não levem, porque aonde vocês forem, o obreiro é digno do seu salário. Ele é digno do mantimento. Vocês vão chegar, a igreja vai manter vocês. Deus vai preparar pessoas para dar um salário, para fazer aquilo que vocês precisam. Para dar aquilo que vocês precisam. Versículo de número 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai nela quem seja digno e hospedai-vos ali até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Não é para você ser mal educado. Vai lá e saúda aquela casa. 13. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Não fique chateado, não. Pastor, eu fui na casa de uma pessoa, me ofereci para orar, rejeitaram. Eu quis dar uma palavra e não quiseram ouvir. Irmão, tudo que você está fazendo e que não estão recebendo, está voltando para você. Não pare de orar pelos outros, não pare de semear a palavra, porque se aquela pessoa não recebe, você está recebendo. Amém?
Agora, vai ser feio para aquele que não receber. Porque olha o versículo de número 14. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudam o pé dos vossos pés, o pó dos vossos pés, perdão. 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Como a nossa missão é nobre, irmão. Em Sodoma e Gomorra, Deus enviou anjos e aquele povo não se arrependeu. E nós, aonde formos, aqueles que não nos receberem, a Bíblia diz que o rigor para Sodoma e Gomorra será menor do que para aqueles que rejeitam a nossa palavra. Olha a moral que Deus nos deu, como é poderosa a mensagem que o Senhor nos entregou. Agora no 16 começa o assunto da perseguição. 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você tem que saber com quem você está lidando. Jesus falou, eu estou enviando vocês ao meio dos lobos. Do lobo você espera o quê? Amor, carinho? Não, do lobo você espera a agressividade. Tem muitas pessoas que elas vão para o mundo e elas vão de uma forma errada, não vão preparadas. Você tem que saber com quem você está lidando. De vez em quando eu vejo uns crentes, eu não aguento mais tanta ingratidão. Sabe por que você fica triste com a ingratidão dos outros? Porque você ainda não entendeu que você está lidando com um lobo. Não é para você fazer o bem para as pessoas esperando que as pessoas vão retribuir. Não é para você dar amor achando que as pessoas vão lá te abraçar, dar tapinha nas suas costas. Não, irmão. Você vai dar amor para muita gente e em troca você vai receber traição, injúria. Agora, não seja, me perdoe a expressão por favor, não seja bobinho. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, sejam prudentes como as serpentes. Irmão, irmã, pelo amor de Deus, não é venenoso como a serpente. Crente não tem veneno. Amém? Amém? Crente não lida com traição, não age. Olha para o pastor. Crente não trai, não engana, não mente. Amém? Crente não usa as armas do diabo. Você não tem veneno. E muito menos aquela malícia do mundo. Sabe aquela malícia, aquela coisa? Porque eu dou meu jeito. Crente não dá jeito nenhum. Nós, olha para o pastor, nós somos prudentes, não venenosos. Entenda o que Jesus está dizendo. Aprenda com a serpente a matar, pastor, porque isso aí tem hora que dá vontade. Não. Olha para o pastor, seja prudente, esteja preparado como ela está, mas simples como as pombas, sem maldade, humildes, mansos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E mais uma vez, irmão, lembre, você está lidando com lobo. Não espere gratidão. Você vai fazer tudo por uma pessoa e talvez aquela pessoa um dia vai te retribuir com maldade. Mas fique em paz. Porque se aquela pessoa não for boa com você, Deus vai preparar quem seja. Às vezes até a pessoa que você menos espera, que você menos imagina, Deus vai colocar no teu caminho para te abençoar. Amém? Faça tudo. Pastor, foi bom o senhor falar, porque a partir de hoje eu vou começar a olhar para todo mundo com suspeita. Não é para você andar olhando com suspeita, não. Você tem que dar amor a todos, incondicionalmente. Mas lembre, tudo que você está fazendo é para Deus, não é para o homem. Então não espere receber do homem. Espere a recompensa que vem de Deus. Diga glória a Deus. Versículo de número 17. Acautelai-vos, tenham cuidado, cautela, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Pastor, será que algum dia, a gente pode chegar a passar por isso? Eu vou dizer para você que muitos irmãos nossos já passaram, e que se um dia você tiver que chegar a tal ponto, de por amor a Cristo sofrer, talvez algum tormento físico que seja, irmão, isso não é derrota, isso não é fracasso de forma alguma. E você não vai retribuir com ira nem com ódio, você vai retribuir com amor. Um servo de Deus, aqui no Brasil, ele estava pregando a palavra de Deus, fazendo um programa de rádio. Ele terminou, o pessoal foi lá e prendeu ele.
pela mensagem que ele estava pregando. Foi levado para dentro de um lugar e ele estava apanhando, tomando tapa, tomando soco, pontapé. O delegado com ódio, daqui a pouco bate lá um soldado e fala assim: "Ô, doutor, ligaram do hospital, tua filha está ruim, está morrendo." E ele já estava com ódio, com raiva, olhou para o pastor e disse assim: "Olha, seu pastor, se o senhor acredita em Deus, você ora, porque eu vou lá para o hospital, se a minha filha morrer, eu volto aqui, eu te mato." O pastor pegou um lenço, deu para ele e falou assim: "Leva lá, machucado, ferido, leve e põe na tua filha." Colocou sobre a menina foi curada. Irmãos, o nosso missionário, quantas vezes ele já contou que ele ia pregar nos lugares, às vezes ele terminava o culto, o pessoal já estava na porta esperando ele para levar para a delegacia. Teve uma cidade que ele disse que quando ele chegou, o delegado falou para ele: "Olha, seu missionário, você não volta aqui nunca mais, porque se você voltar aqui eu vou te botar na prisão e vou te colocar com os piores bandidos." O missionário disse que voltou lá quantas vezes Deus mandou. Amém? Irmão, se por aventura você precisar passar por qualquer coisa, não tenha vergonha e muito menos medo. E agora digo mais, irmão. O versículo 18 fala uma coisa aqui tremenda. Se for essa a vontade de Deus para a sua vida, irmão, faça isso aqui com beleza. O versículo 18 diz: "E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios." Se algum dia Deus permitir que você seja levado até os grandes desse mundo, irmão, não vai lá de cabeça baixa, fracassado, tremendo, com medo, não. "Ai, meu Deus, eu vou falar com o presidente." Irmão, quem é o presidente? Quem é o governador? Quem é o rei? Você é um servo do Rei dos Reis. Chegue lá de cabeça erguida, com autoridade, fale como alguém que tem poder, porque você é servo de Jesus. Diga amém. Pilatos chegou para Jesus e disse assim: "Você sabe que eu tenho poder para soltar você e tenho poder para mandar te matar." Jesus olhou para ele e falou: "Você não poderia fazer nada comigo, você não teria nenhum poder sobre mim se não fosse dado do alto." Amém? Você tem que entender isso, irmão. O poder que você tem. Não vai lá de cabeça abaixo, não. Você é servo do Rei dos Reis, de Jesus Cristo. Dê testemunho de Jesus aonde você tiver que dar, para quem você tiver que dar, e sem medo. Amém? Lembre, o maior de todos não é o governador desse mundo, é o Senhor a quem você serve. Lembre-se disso, nunca se esqueça disso, irmão, irmã, em nome de Jesus. Teve um servo de Deus, ele fazia um trabalho muito bonito na Inglaterra, cuidando de órfãos, era um homem de Deus abençoado. A própria rainha da Inglaterra foi na casa dele para ver o trabalho que ele fazia. Ele estava lá orando no gabinete dele, bateram na porta e falaram: "O pastor fulano", eu não lembro o nome dele agora, a rainha veio aqui para ver o senhor, fala para ela que agora eu não posso atender ela, que agora eu estou falando com o Rei dos Reis. Que coisa, irmão. Lembre de quem você é súdito. O seu Senhor está acima de todos. "Ai, pastor, mas eu não sei falar." Não, eu sou de língua pesada, eu sou meio travado. Irmão, fique em paz. Quando você abrir a boca, você vai ficar assustado com o que Deus vai colocar na sua boca. Olha o que o nosso Senhor nos promete. 19. "Quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que está em vós." Você vai profetizar, você vai dar testemunho de Jesus com uma autoridade. Diga glória a Deus. Versículo 21. "E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão." Isso infelizmente acontece, irmão. Tem um colega, um amigo de ministério, que quando ele se converteu, se batizou, o pai dele jogou a roupa dele na rua. E falou assim: "Você some de casa." Eu preferia ter um filho bandido a ter um filho crente. Você acredita? Talvez você não passe a esse nível de situação, mas eu sei que tem irmãs que quando chegam em casa da igreja, o marido humilha. Você foi lá para a igreja dar dinheiro para o pastor. Quando isso acontecer, lembre, eu sou um privilegiado. Jesus já disse que isso ia acontecer. Amém? Digo mais, irmão. Às vezes nós enfrentamos o ódio do mundo todo. O versículo de número 22 diz: "E odiados sereis de todos por causa do meu nome.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando você vê tudo que fazem contra a obra de Deus, lembre do que Jesus está falando. Vocês serão odiados de todos. Vocês perceberam como a igreja de Jesus é perseguida, pessoal? Aqui, por exemplo, no nosso país, a gente não sofre uma perseguição direta, mas nós somos de todas as formas tratados como se nós fôssemos um problema. Pensa na obra de Deus, irmão, que as igrejas, não estou falando só da nossa igreja, de todas, nós alimentamos os famintos, nós libertamos os oprimidos. Quanta gente que não sai da droga, da prostituição, porque as igrejas pregam, fazem a obra de Deus, amém? E aí, pessoal, os meios de mídia querem mostrar a igreja como se a igreja fosse preconceituosa, como se nós fôssemos um problema. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Sem a igreja, esse mundo já estaria em trevas absolutas. E, entretanto, nós somos odiados. Mas fique em paz, porque o dia da nossa salvação está chegando. Aquele que perseverar até o fim será salvo. 23. Quando, pois, os perseguirem nessa cidade, fujam para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aqui é uma promessa, uma profecia mais específica para os apóstolos com relação à questão de Israel. Mas tem uma verdade de Deus aqui para nós. Se algum dia nós chegarmos a ponto de você ter que sair de um lugar e ir para outro por amor a Cristo, vá. Aonde você tiver que recomeçar, Deus vai cuidar de você. E quem sabe você não está saindo de um lugar para ir para o outro para ganhar muitas almas para Jesus. A igreja de Jesus no começo estava só em Jerusalém. Quando houve a primeira perseguição, aonde os irmãos foram, nasceram novas igrejas. A perseguição que era para fazer a igreja acabar, fez com que a igreja crescesse. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo de número 24 diz: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos domésticos. Quando injuriarem você, insultarem, falarem qualquer coisa, lembre, já fizeram isso com Jesus. O nosso Senhor foi chamado de Belzebu. Então não se importe de falarem que você é bobo, religioso, fanático. Eu não me importo que digam que pastor é ladrão. Chamaram o meu Jesus de Satanás, quanto mais vão falar de mim. Agora olha o versículo 26. Portanto, e mais uma coisa bonita. Não tenha medo do que falam, porque toda a verdade vai aparecer. O 26 diz: portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Pastor, estão me caluniando, dizendo que eu sou ladrão. Você é? Não, não sou. Fique em paz, a verdade vai aparecer. Se não aparecer agora, vai ser mais bonito ainda, porque você vai ser honrado no dia do juízo diante de Deus. Todos vão saber que você serviu ao Senhor. Diga amém. Aí nós terminamos no versículo 28, primeiro eu tenho que ler o 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não tenha medo daquele que te ameaça, eu vou acabar com você. Não tenha medo, não. Nós ainda não estamos nesse nível. Graças a Deus, Deus tem nos dado um tempo de paz. Mas se um dia vier um tempo e alguém chegar a dizer que você vai morrer por amor a Cristo, não tenha medo, não. Jesus disse: não tenha medo de quem pode destruir o corpo, tenha medo daquele que pode jogar a pessoa no inferno. Tem um outro filme da Graça Filmes que todos deveriam assistir também. Um dia eu vou ver se eu trago aqui e distribuir para vocês. O filme é Policarpo. Policarpo, ele foi bispo de Esmirna. Ele era discípulo do próprio apóstolo João. O filme é bonito, que conta a história dele, do trabalho que ele fez. E, irmão, o que aconteceu com o Policarpo? Quando o César, né, o imperador de Roma, ele determinou que em todo o império ele fosse adorado como um deus, os cristãos, é claro, se rejeitaram a adorá-lo, muitos foram mortos. O governador da cidade de Esmirna mandou chamar Policarpo, prendeu ele, levou ele e disse: se você não adorar o símbolo de César,
você será morto, eu vou te botar na fogueira. Ele olhou e disse assim, você está me ameaçando com um fogo que vai me queimar no máximo 1 hora. Mas você não sabe que existe um fogo que vai queimar por toda a eternidade. E eu vou estar por toda a eternidade com o meu Senhor. Diga glória a Deus. Não tema o que os possam te fazer os homens. Lembre que você é de Jesus. Diga amém. Agora, pessoal, eu vou tomar mais um minutinho. Me desculpe, eu sei que eu estou me estendendo um pouco. Mas eu preciso falar uma coisa. Porque depois de tudo que eu falei, alguém pode pensar, puxa, mas o pastor hoje trouxe uma mensagem, parece que nós somos fracassados, que a nossa vida é sofrimento. Irmão, nenhuma dessas coisas que Jesus falou anula as promessas de bênção e de vitória da palavra. As perseguições são coisas com as quais nós teremos que lidar. Mas isso não muda o fato de que Deus é poderoso para abençoar, prosperar você, te dar paz, te dar... Não muda. Olha o que está escrito, eu vou ler aqui, ó. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 10, no versículo 28. Mas eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje. Eu podia ler, não, é a mesma coisa, só vou ler na linguagem de hoje que é mais fácil de entender. Olha o que está escrito, ó. Aí Pedro disse, veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Na Revista e Corrigida diz, eis que tudo deixamos e te seguimos. É a mesma coisa. Pedro disse, mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Olha o que Jesus fala para Pedro. 29. Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Na Revista e Corrigida está escrito, na verdade, na verdade. É a mesma coisa. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e terras. Olha o que diz o versículo 30. Receberá muito mais no céu, pastor. Receberá muito mais ainda nessa vida. Nessa vida. Olha o que Jesus fala. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras. Irmão, não é o Alex que está falando, não. É o Senhor Jesus. Ele está dizendo, por amor de mim, você perdeu uma casa, eu sou poderoso para te dar 100. Aqui, agora, nesse tempo, nessa vida, aqui na terra. Eu fiquei pensando uma coisa. Aqui em Taubaté, uma casa simples aí que você compra custa uns 200 mil. Jesus está dizendo que ele pode te dar 100 casas. Se uma casa simples aqui custa 200 mil, se você tiver 100 dessa, você vai ter 20 milhões. Pergunta aí para o teu irmão, 20 milhões. Pergunta para ele. Mas você tem que falar igual eu, senão não funciona. Olha para o irmão e fala, 20 milhões. Olha para o irmão e fala, tá bom para você? Irmão, olha aqui, ó. O mestre está dizendo que você pode ser milionário. Não é esse o propósito. Você não se converteu para ser milionário. Nós aceitamos Jesus para ir para o céu, para ter a vida eterna, diga amém. Mas ele é poderoso para nos abençoar. Ele está dizendo que ele pode te dar 100 vezes mais agora. Isso aqui eu não experimentei não, também não é o objetivo da minha vida. Mas a outra parte eu já tive. Irmãos, irmãs, mães, filhos. Eu penso comigo. Eu deixei tudo para servir Jesus quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Minha mãe chorou quando eu falei para ela que eu ia sair de casa. Eu estava fazendo a obra, meu irmãozinho era pequeno ainda, um dia ele pegou o telefone e ligou para mim de noite na igreja, eu dormia na igreja. Eu fiquei muito tempo sem ir na casa da minha mãe, até hoje fico, mas naquele tempo, solteiro, eu ficava um tempão sem ir, ele ligou chorando, Alex, quando que você vai vir em casa brincar comigo? A gente era muito grudado. Irmão, você pensa assim, puxa, não doí, mas posso falar para você? Aonde eu fui, Deus me deu tantos irmãos. Nunca me faltou um companheiro, irmão, na hora que eu precisei, para ir comigo para um monte orar. A bateria do carro arria, sempre tem um amigo para ir lá me ajudar. Nunca faltou. Mães, eu deixei minha mãe, eu era garoto, irmão. Todo lugar que eu fui, Deus sempre colocou uma irmã para lavar roupa, para fazer comida. Às vezes eu estava lá na igreja, irmão, aqueles dias que a cidade está um deserto. Vocês já viram aquele filme de faroeste que passa aqueles negócios rodando? E eu lá pensando assim, puxa vida, como eu queria poder comer um ovo frito agora. Daqui a pouco passava uma irmã, tem uma senhora, ela é sogra de um pastor aqui da região. Quantas vezes ela chegava lá na igreja lá para entregar um dízimo, alguma coisa, e Deus abençoava que ela ia no dia que não passava ninguém. Ela chegava lá, entregava, aí ela falava assim, irmão Alex,
Você já almoçou? E eu, né, irmão, aquela falsa... Vocês já entenderam? Não, eu estou tranquilo. Lá por dentro eu estava assim, usa essa mulher, Senhor. Usa. Isso aqui é para você comprar um pastel. O dinheiro que ela me dava para comprar 10 pastel. Eu ia lá, almoçava e jantava com aquele dinheiro que ela dava. Isso aqui é para você, compra lá uma marmita lá para você. Irmão, Deus nunca deixou faltar uma mãe. Vocês já viram o que Paulo escreveu, segundo aos Coríntios? Eu lembro dessas coisas, eu fico emocionado, porque isso é lindo, irmão. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, olha que lindo que está escrito. Põe na linguagem de hoje, tá? Segundo aos Coríntios 4, 8, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados, nunca. Diga a glória a Deus. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca desesperados. Agora olha o 9. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Nunca vai faltar um amigo para você. Obrigado, Senhor. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Nunca, jamais. Deus é contigo. Volta lá para o Marcos, lá por favor, capítulo 10. Olha o que está escrito. Marcos 10, lá onde a gente estava. O 30. O 30. Receberá 100 vezes casas. Deus pode fazer de você rico. Irmãos, irmãs, mães, filhos, terras. É o Senhor Jesus que está dizendo. Só que tem algo que você vai ter que lidar. E também o quê? Perseguições. E no futuro receberá a vida. Deus está dizendo, a perseguição não tem como. Você vai ser pequeno, você vai ser perseguido. Você vai ser grande, vai ser abençoado, vai ter perseguição. Isso é algo com o qual nós teremos que lidar. Mas isso não muda o fato de que Jesus é abençoador. De que Ele pode agora te dar 100 vezes mais, prosperar, abençoar você. Diga glória a Deus. Não estou pregando derrota, fracasso não, irmão. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Nunca derrotados, nunca desesperados. Podemos ter muitos inimigos, mas nunca vai faltar um amigo. Nunca. Amém, Jesus? E a perseguição, a gente passa por ela. E depois vem a vida eterna. Diga glória a Deus. Pastor, e as pessoas que nos odeiam, essas que nos perseguem, o que a gente faz com elas? O que a gente faz com elas é o que está escrito em Marcos 5, 44. Mas aí você põe na revista e corrigida que eu acho melhor para entender. Marcos 5, 44. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Sabe o que é bendizer quem te maldiz? É falar bem de quem fala mal de você. Olha para o irmão e fala, falar bem. Fala para o irmão, falar bem de quem fala mal de você. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e perseguem. Pastor, mas eu oro todo dia para ele morrer. Não. É para orar para ele ser abençoado. Olha para o pastor. Ora para ele se converter. Porque alguns dos que hoje nos perseguem, amanhã serão grandes representantes de Jesus. Em Atos 9, a Bíblia fala que Saulo, respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Estava disposto a matar. Mas quando ele encontrou Jesus, ele se tornou um grande pregador do Evangelho. Muitos serão em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Levante as mãos. Aleluia. Isso, comece a dar glória. A dar glória, glória a Deus. Aleluia. Ori balabalaba chora balabala. Delababa suririri balabala. Vem Espírito, Espírito Santo. Vem com teu poder agora, labachuri belabalabalaba. Te adoramos, te louvamos, de balaba canta labalabachuri balabalaba. Oh, aleluia, aleluia. Pode dar glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, irmã. Oh, recebe louvor, louvor, adoração da tua igreja, do teu povo. Aleluia. Ribalabalabala, canta labalabala. Shuribalabalabala, canturibalaba, shuribalabalabalabalabalaba, duribalabalabalabala. Oh, te adoramos como os anjos te adoram na glória. E eles dizem santo,
Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. De bala 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 shuri bala 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 bala. Oh, manala mandolo manclama nala basuri bala bala. Quem é batizado no Espírito Santo, ora em línguas agora. Quem não é, receba em nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu, aleluia, te adoramos, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Cadê a voz do povo de Deus? Cadê a voz das mulheres de Deus, a voz da igreja? Oh, debalabalaba, canta labalaba. Oh, aleluia, aleluia, te louvamos, Senhor. Adoramos, louve a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, aleluia. Levante as mãos, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te, cantem, aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Levante as mãos e diga: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença na minha vida. Vamos aplaudir Jesus, irmãos, bem forte.